Lula, Haddad, o PT, apoiadores, não estão entendendo nada. Por quê? Eles aumentaram significativamente os impostos, porém a arrecadação caiu. O que está acontecendo? Para onde esse dinheiro está vazando? Qual é a explicação para isso? Vamos então entender esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, já se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e deixe um like nesse vídeo, assim você ajuda demais. E para você que quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas com renda passiva e trade, acesse o link que estará aí na descrição e lá você vai ter acesso ao treinamento que eu desenvolvi, tá? Falo a respeito de várias formas aí de você fazer dinheiro. Bom, tendo dito isso, então, olha só que interessante, né? Então a arrecadação federal cai pelo terceiro mês seguido. Então eles tiveram uma queda agora de 4,4% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. E esse foi o terceiro mês consecutivo que a queda dos ganhos tributários do governo, na comparação com o mês anterior, teve essa queda, né? E a Receita Federal divulgou o relatório, isso foi recentemente. Então, o que aconteceu? Para onde que está vazando esse dinheiro? Qual é a explicação para essa história? Pois bem, então nós sabemos que o governo do senhor Inácio, ele tem aí o intuito de trazer várias políticas assistencialistas, ajudar o pobre, só que o governo, ele não tem dinheiro. Entenda que o governo tem é o que ele cobra de impostos, então ele tem que arrecadar para poder distribuir. É assim que funciona. Só que como você tem uma quantidade maior, né, como esse governo ele tem o intuito de trazer mais políticas assistencialistas do que governos anteriores, pela lógica, então ele tem que aí fazer uma arrecadação maior. E é isso que eles tentaram fazer recentemente. Eles aumentaram os impostos do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Eles colocaram regras mais rígidas e aumentaram a taxação dos impostos dos produtos internacionais. Então, quando você compra na Shein, essas lojinhas assim, essas bugigangas que vem lá da China, então tem gente que está sendo taxada em mais de 90% em valores ínfimos, né? Então, teve esse aumento. Também está aí o caminho da questão da taxação das grandes fortunas. E o que está acontecendo? Para onde que está indo o dinheiro? Porque se eles estão cobrando mais imposto, proporcionalmente é mais imposto. Então, o que aconteceu? Bom, existe um princípio chamado curva de Laffer. Tá? Laffer é o nome da pessoa que inventou isso, que trouxe essa teoria. Então, para a gente pegar primeiro a questão de extremos. Se o governo ele não arrecada nada, logo ele não consegue existir. Ele não consegue sobreviver, ele tem que arrecadar alguma coisa. Agora, se ele arrecada tudo que as pessoas produzem, por consequência, ele também não vai arrecadar nada. Isso porque se a pessoa, ela simplesmente, tudo que ela produzir for entregue ao Estado, ela não vai querer produzir. É mais fácil ficar sem produzir, e se tem política assistencialista, eu vou receber isso daí. Então, e é claro, né, na verdade ninguém vai receber nada se isso acontecer. Então, quando um governo começa a exceder uma determinada média, né, porque nesses dois extremos existe uma média aí que pode ser aceitável. Então, quando o governo começa a exceder uma determinada quantidade de cobrança de imposto, ao invés de arrecadar mais, ele acaba arrecadando menos. Isso causa um efeito cascata ou um efeito bola de neve. É a mesma coisa de você aumentar, por exemplo, o imposto das grandes fortunas. Então, o grande empresário, o cara que é o grande empreendedor aqui das terras tupiniquins, se o governo chega lá e começa a aumentar muito o imposto dele, o que ele faz? Ele repassa esse imposto no produto. Colocando no produto, no fim das contas, quem é que vai pagar o imposto? É o pobre, não é o rico. O rico não paga imposto. Ele não vai pagar imposto daquilo. Ele paga de forma indireta cobrando do pobre em relação ao produto dele. Se for taxar o fornecedor do rico, do empreendedor, de mesmo modo, ele vai lá e repassa isso no valor. Ele não vai pagar para poder segurar o preço para os clientes. Então é o pobre que está pagando isso. Só que aí que tá, se você aumenta o imposto do rico, por consequência, esse rico ele vai produzir menos. Ele vai aumentar o preço, vai vender menos, vai produzir menos, porque o produto sendo mais caro, as pessoas vão dar preferência para comprar só quando realmente precisam, vão selecionar melhor a quantidade de produtos que vão comprar, até porque o poder aquisitivo tecnicamente cai quando o preço dos produtos aumenta. Então, se ele vai vender menos, por consequência, ele vai demitir mais pessoas. Ele não vai precisar de uma força de trabalho tão grande porque ele está produzindo menos. Por consequência, o desemprego também aumenta.
E uma pessoa desempregada, por consequência, ela acaba se fazendo valer dos benefícios assistencialistas pagos pelo governo. Então é uma bola de neve, é um ciclo interminável. Aumento de imposto causa diretamente um desaquecimento da economia. Agora, um imposto proporcionalmente menor faz com que as pessoas, o preço dos produtos inicialmente fique mais barato. Por consequência, as pessoas podem comprar mais. As pessoas comprando mais, o investidor ele tem dinheiro para contratar mais gente, aumentar a produção e a especialização. Por consequência, a demanda no mercado de trabalho aumenta, né? A demanda a busca por novos funcionários aumenta. Por consequência, como tem mais concorrência, então os salários eles têm que começar a ser maiores. Então, tecnicamente, normalmente, impostos mais baixos causam um aquecimento da economia e impostos muito altos, um desaquecimento da economia. Então é isso que está acontecendo. Você está vendo impostos muito altos, alguns produtos começam a subir de preço. O que o consumidor faz? Consome menos. Consumindo menos, ele acaba dando menos dinheiro aí para o empresário. O empresário contrata menos e a gente volta a todo esse ciclo. Então, o governo ele só tem duas formas de fazer dinheiro. Ou ele cobra imposto, ou ele imprime mais dinheiro. Então, eu temo até que a gente venha chegar nessa segunda solução de imprimir dinheiro, porque isso daí vai gerar uma inflação. Talvez a curto prazo possa resolver alguns problemas, vários problemas, mas a longo prazo isso é realmente algo terrível para a economia nacional. Então, a única solução para a gente ver o aumento da arrecadação, de fato, é estabelecer um perímetro ideal de cobrança de impostos. Né? Impostos muito caros, muito altos, fazem a economia desaquecer e o próprio governo é prejudicado por conta disso. Só que aí que tá. O governo não vai assumir que errou. Ele vai falar que a culpa é do rico, que quer pagar menos imposto ou que faz alguma coisa. E vamos dizer então que o governo agora chega e fala assim, então vamos congelar os preços. E o que vai reduzir é o lucro do empresário. O que o empresário vai fazer? Ah, tá bom, então eu vou pagar mais. Vai nada, ele vai, pega o dinheiro, então tá. Então eu vou demitir todos os funcionários, vou fechar todas as minhas lojas e eu vou pegar esse dinheiro, vou investir na Suíça, vou investir lá nos Estados Unidos, tá pagando aí mais de 5% de lucro ao ano em dólar, vou fazer qualquer outra coisa. Vou fazer um investimento imobiliário, né? Fundo imobiliário, aliás, mais de 1% ao mês. Consigo fazer? Então ele investe o dinheiro dele de uma outra forma. E a galera que tinha um emprego oferecido por conta daquele negócio que era ali empreendido, perde o emprego, novamente prejudica a economia. Então a única forma que existe da economia funcionar e do Brasil realmente, ou qualquer país, qualquer nação, ter as suas engrenagens girando e a economia aquecida é uma cobrança mínima de imposto. Claro que se eu for realmente dar a minha opinião, aquilo que está mais profundo em mim, eu diria que imposto é roubo. Eu sou contra impostos, mas se for cobrar impostos para manutenção da sociedade, do governo, da máfia estatal e tudo mais, então que esse imposto seja mínimo. Agora, estamos começando aí a sofrer as consequências da alta dos impostos, esses impostos aí que o governo está começando a cobrar. E você, o que acha a respeito disso? Comenta aí. Até mais.